Bom dia, pessoal do oitavo ano. Aí nós vamos mais uma correção na página 234 desse pequeno exercício, mas muito valioso. O que ele diz aqui, ó? No exercício 12. No exercício 12 ele diz: represente um ponto P que dista 10 centímetros do centro de uma circunferência de raio de 5 centímetros. Depois traça uma reta passando por P que seja tangente à circunferência. Olha, eu tenho aqui uma circunferência, né? Eles dão um desenho, represente um ponto P que dista 10 centímetros, fora da circunferência 10 centímetros. Aqui, aliás, aqui é o ponto P. A distância aqui vai ser 10 centímetros, né? Essa distância aqui ele diz que é de 10 centímetros. Aí o que ele quer aqui, ó? 10 centímetros, né? De 10 centímetros do centro de uma circunferência de raio de 5 centímetros, ó. Uma circunferência do centro O, então o raio aqui mede 5 centímetros. Tá aqui o raio. Certo? O que ele quer aqui, ó? Depois traça uma reta passando por P que seja tangente à circunferência. Ó. Então, seja tangente à circunferência. Então, tangente à circunferência, gente, ó, passando por P, vai ser assim, ó. Uma reta tangente à circunferência, né? Depois ele diz o seguinte, ó. É secante à circunferência, né, ó. Uma reta secante à circunferência. Pode ser aqui, a secante, né? Uma reta secante. E uma reta externa. Pode ser bem aqui a reta externa, ó. Tá certo? Então, tangente, eu botei nesse sentido, aqui a secante, que tem 2 pontos aqui, né? E aqui é a externa, que é fora da circunferência. Só era isso no exercício 12. O exercício 13 ele diz: sendo D a distância de uma circunferência de uma reta T ao centro de uma circunferência, qual é a posição de T em relação a essa circunferência quando, ó, o tempo, a distância é 8 e o raio é 7. Quando a distância é maior do que o raio, aí no exercício 13, gente, a distância sendo maior do que o raio, ela é externa, né? Ó, a reta vai ser externa à circunferência, porque a distância é maior, né? Aí letra D, raio, distância 6, raio 9, ó. Raio maior, distância menor do que o raio. Distância menor do que o raio, na letra B, ela é secante, ó. Então, secante. Letra C, distância 10, raio 10. Distância igual ao raio, ela é o quê? Tangente. Né? Ó, ela vai ser tangente. Aí no exercício, né? Aí no exercício 13, né? Então agora o próximo é o exercício 14. Então, o próximo exercício, que é o exercício de número 14, ele diz aqui o seguinte: em uma circunferência qualquer, né, toda reta perpendicular a um dos raios é tangente a essa circunferência. Justifique sua resposta. Então, aqui vai ser não. O que ele diz é o seguinte: nós vamos justificar. Ó, em uma circunferência qualquer, toda reta perpendicular a um dos raios, que ela seja perpendicular a um dos raios, né, é tangente à circunferência? Não. Só se for paralela. Se a reta for paralela, sim. Aí seria verdadeiro. Paralela, né? Então, só sendo paralela, aí seria verdadeiro. Então, não por isso. Exercício 15. No 15 eu digo o seguinte: toda reta que forma 90 graus com uma reta, que seja tangente à circunferência, né? Passa pelo centro dessa circunferência, né? Aí não. Toda reta que ela não é obrigada a passar pelo centro da circunferência, né? Só sendo perpendicular. Sendo perpendicular, e sim, ela tem que passar lá. Sendo perpendicular. Exercício 16, ele diz: sabendo que, né, ó, sabendo que, bora ver aqui, sabendo que o raio de uma circunferência, né, mede 10 centímetros. Aí responda: a que distância D do centro, né,
Ó a pergunta aqui. Que distância D do centro deveria estar RS paralela, né? Ó, RS sendo paralela, né? RS paralelas para que fosse respectivamente tangente externa à circunferência. Então a distância, gente, né? Ó, aí você vai botar como resposta, né, desses aí. Você vai dizer que é o seguinte, que a distância de uma das retas ao centro de circunferência deve ser igual a 10 centímetros e a distância da outra ao centro da circunferência deve ser 10 centímetros. Ou seja, as distâncias, olha lá, as distâncias, né? As distâncias devem ser iguais, ou seja, 10 centímetros cada. As distâncias devem serem iguais. Ou seja, 10 centímetros cada. 10 centímetros cada. Pronto, a resposta é essa. A distância só pode ocorrer isso se as distâncias forem iguais, ou seja, 10 centímetros cada. Aí nós encerramos a nossa primeira participação, que foi a correção dessas questões. Agora vamos seguir nessa página. Nós temos agora posição relativa de duas circunferências. Aquilo que nós corrigimos hoje foram as, né, ó, nós corrigimos aqui, foram o seguinte, né, as retas em relação à circunferência. Agora nós vamos ver circunferência com circunferência, né, ó. Então, circunferência para circunferência, posições relativas de duas circunferências. Primeiro caso aqui, ó, onde é que elas são tangentes, ó? A circunferência é tangente quando a distância, né, ó, a distância do centro de uma for igual, né, ó, a distância da circunferência do centro ao 1 e o centro ao 2 é a mesma, ó, tem a mesma distância. Essa daqui vai ficar fora, é tangente. Aqui a circunferência 1, que é maior, a circunferência 2 é menor, o raio aqui, ó, são diferenciados. Então, o que nós vamos dizer? Quando a distância for igual à soma dos raios, veja que a distância, ó, distância D é igual à soma desses raios. Elas são tangentes. Aí é o primeiro caso que nós estamos estudando aqui. Vamos ver agora o caso da circunferência tangente interna, né, ó. Internas. As internas diz o seguinte, que a distância, né, ó, tem que ser igual à diferença dos raios, ó. Você vê bem na figura, você acessa a página 235, né, 234, até chegar na 236, né? Vou até botar aqui para quando você for dar aquela lida na aula, né? Use o livro também, abra nessas páginas, vai acompanhando no vídeo, acompanhando no livro, que tudo dá certo. Então, quando a distância for igual à diferença dos raios, R1 menos R2, você vê na figura que elas são tangentes internas, né? A posição é essa daqui, ó, uma circunferência dentro da outra, ó, é tangente nesse ponto aqui é tangente externa, no primeiro caso. O outro caso aqui que nós temos é só as secantes, a circunferência secante. A circunferência secante é isso, quando a diferença do R1 menos o R2 for menor do que a distância, né? E a distância se for menor do que a soma do R1 mais o R2. Isso aqui é mais complicado para a gente entender essa daqui. Então, olha, quando elas for secante, ó, olha como é que fica a posição das retas secantes, né? Ó, vou desenhar desse lado aqui as retas secantes. Vamos com a facilidade de apagar, né? Aí vamos ganhar esse tempo aqui. Então, ó, as retas são secantes, gente, quando uma passa pela outra. Olha aqui, eu tenho uma circunferência C1 e tenho aqui uma circunferência C2, ó, de centro 1 e de centro 2. Ó, veja que ela corta uma, corta a outra em 2 pontos. Então, elas são secantes, ó. O R1 menos o R2 é menor do que a distância é menor do que a soma, ó. A distância, né, a diferença é menor do que a distância é menor do que a soma dos raios. Então, a diferença dos raios é menor do que a distância é menor do que a soma, ó. A distância do centro dessa para essa é menor do que, né, a diferença e, por sua vez, a distância é menor do que a soma. Aí é o caso. Outro caso que nós temos aqui é das circunferências externas, né, ó. Nós temos as circunferências externas e a interna. E nós vimos ali tangentes externas e tangentes internas. Agora vamos ver circunferências externas, né? As externas, gente, ó, CE, circunferências externas. É quando a distância, né, for maior do que, né, a soma dos raios, né, ó.
distância é maior do que a soma dos raios. A distância é maior porque está fora, né? Por exemplo, a circunferência aqui C1, eu tenho a circunferência C2, ó. Veja que os raios aqui, ó, tem uma certa distância fora uma da outra. E esse caso aqui nessa página, as circunferências internas. Interno, ele diz que elas são internas quando a distância for menor do que a diferença do R1 menos o R2, ó. Aí vamos ver a diferença, ó. Elas é interna é isso aqui, ó. Circunferência de centro 1 e a outra dentro da outra circunferência de centro 2. Então nós temos aí esses casos aqui. Então, certo? Na outra página aqui só tem uma observações, né, que você faz essa leitura. Eu vou passar essas atividades, né? Passar atividade aqui no quadro mesmo. Aí você vai reler isso daqui, assistir o vídeo, para você se desenvolver essa linguagem, viu? Não é só assistir o vídeo e guardar, você vai olhando, acompanhando no livro, tá aí a página 234 até 236, tem essa parte aqui. Como atividade, nós vamos ter aí na página 236 uma atividade que é o exercício 17, né? De acordo com a nossa programação, o 17, né? Vamos fazer isso daqui tudo, do 17 ao 21. Bem bacana aí. Então, boa aula, revise e fique com Deus.